Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, verso de número 42. A Bíblia Sagrada diz assim: Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam que não o deixasse. O título que nós vamos dar à nossa reflexão desse dia é As Dimensões da Liberdade. Bem, se nós observarmos, Jesus Cristo, ele havia ido para um lugar deserto e, contudo, as multidões o procuravam e foram para junto dele e insistiam com ele para que não os deixasse. Aparentemente, eu e você percebemos aqui uma boa intenção dessas pessoas. Essas pessoas queriam estar próximas de Jesus. Mas se eu e você observarmos atentamente, perceberemos que, no fundo, a principal motivação não era isso, de estar perto de Jesus, de desejar a presença de Jesus. Jesus Cristo, num determinado dia, quando estava na sinagoga de Nazaré, a Bíblia Sagrada vai nos falar que lhe deram o livro de Isaías, ou melhor, lhe deram um livro sagrado, e naquela ocasião ele abre justamente no livro de Isaías, e ele encontra o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Notem vocês que Jesus, ele, após ler essa passagem, ele vai fechar o livro e os olhos de todas as pessoas ali estarão fitos sobre Jesus. E Jesus, ao dizer que naquela ocasião cumpria essa profecia, ele consequentemente foi expulso de Nazaré e, ao seguir para Cafarnaum, então Jesus, num determinado dia, ele vai estar entrando numa sinagoga. E quando ele entra naquela sinagoga, era por sinal um sábado, muitas pessoas se maravilhavam com a sua doutrina e achava-se ali um homem com um espírito imundo. E esse homem com esse espírito maligno, espírito demoníaco, esse espírito vai gritar em alta voz contra a pessoa de Jesus: o que nós temos contigo? Porque o Senhor vieste para nos prender? E o demônio sabia, aqueles espíritos demoníacos sabiam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E eles mesmos vão afirmar: bem sabemos que és o Santo de Deus. Jesus vai repreender, vai mandar aquele demônio sair e vai expulsá-lo. Aquele homem, naquele momento, é lançado por terra. Bem da verdade, nós vamos observar que mais um milagre é feito e, nesse aspecto, aquele homem é liberto. Então esse homem vai ficar liberto. E todas as pessoas naquele lugar vão ficar maravilhadas, vão comentar sobre a autoridade, sobre o poder que Jesus tinha sobre esses espíritos imundos. E a fama de Jesus, ela acaba correndo por toda aquela região, por toda aquela circunvizinhança. E é interessante então que, à medida que a fama de Jesus vai aumentando, o dia vai avançando e chega já ao período da tarde. E ao chegar ao pôr do sol, então, já ao final do dia, a palavra de Deus vai nos falar que muitas pessoas, eles trouxeram os seus enfermos, que tinham diferentes moléstias, diferentes tipos de problemas, e Jesus, ao impor as mãos sobre essas pessoas, as curava. E a Bíblia Sagrada nos diz que também era muito grande a quantidade de pessoas que tinham demônios expelidos e que saíam gritando que Jesus era o Filho de Deus, e ele repreendia. Então, já era noite, e Jesus continuava com todo esse labor. Ao amanhecer o dia, Jesus já exausto, ele então vai sair para um lugar deserto. Mas as multidões
o procuravam. Então notemos que aqui nós chegamos ao ápice dessa meditação, dessa reflexão. O que tem motivado as pessoas a procurar Jesus? Qual é a ideia que eu e você temos de dimensão de liberdade? Ele buscou um lugar deserto. Ele precisava repousar um pouco. Embora Jesus não precisasse disso, Jesus é Deus. Mas cabe eu e você imaginarmos algo em relação ao nosso semelhante. Muitas vezes eu e você temos sufocado o outro no que se refere à questão da liberdade. Muitas vezes eu e você queremos que o outro faça aquilo que eu e você não temos capacidade. Nós muitas vezes desejamos ter nosso momento de descanso, nosso momento de tranquilidade, mas nós não respeitamos a liberdade e o direito do outro. E Jesus procurou um lugar deserto e ele não deixou de curar aquelas pessoas quando procuraram, ele não deixou de operar curas, de expulsar demônios, mas essas motivações das pessoas talvez não seriam as motivações mais corretas. Será que essas pessoas o procuravam para escutar a respeito do ano aceitável do Senhor? Infelizmente, a maioria das pessoas não procuram Jesus por conta disso, de escutar a respeito do ano aceitável do Senhor, de escutar as boas novas da salvação. Na maioria das vezes nós buscamos a Deus porque nós precisamos de algo e não pela pessoa de Deus. Eu e você precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender o que é dimensão de liberdade. Qual o conceito que eu tenho de liberdade? O que me tem motivado a buscar a Deus? Será que muitas vezes o fato de me encontrar cativo aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, ao meu mundo, eu também não quero tornar a Deus o meu escravo, aquele que vai trabalhar para mim? Que eu e você possamos pensar nisso, possamos olhar para esse conceito, essa dimensão de liberdade e entender. Eu estou tornando Deus o meu serviçal? Ou eu busco a Deus porque eu amo a Deus, porque eu desejo que o ano aceitável do Senhor seja proclamado a mim também e a outras pessoas? Porque se eu não dou esse espaço, eu não sei o que é liberdade. Pense nisso. Que Deus te abençoe.